Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez, né, tentando transmitir esses dados para vocês, fazer esse debate sobre o orçamento de 2021. Né. Nós estamos no exercício de 2020, mas já estamos fazendo esse planejamento, né, o qual nós devemos manter essa coerência entre as diversas leis orçamentárias. Né. Nós temos vários instrumentos de planejamento, né, e um dos instrumentos principais do nosso planejamento é a lei orçamentária, né, mas ela não vem elaborada por si, né. Nós devemos fazer essa elaboração da lei orçamentária em conjunto com outras leis, né, que é o PPA, a LDO e também o plano diretor. Sobre isso que nós gostaríamos de conversar hoje, né, sobre os dados, sobre esses valores, né, para 2021. Nós sabemos que o ano de 2021 é um ano atípico, né, nós temos essa questão da pandemia, temos também uma situação que não dá para prever com muita precisão a arrecadação do ano de 2021, já que o próprio ano de 2020 já está comprometido, né, e está sendo suplementada pelo governo federal, pelo governo estadual, sobretudo o governo federal, que vem fazendo complementos de arrecadação para que nós mantenhamos a nossa estrutura funcionando. Né. Houve muitas dúvidas durante a execução do orçamento de 2020 se o governo federal estaria inserindo recursos a mais para a execução dos municípios. Na verdade, o que o governo federal está fazendo é complementar os recursos que nós arrecadamos para que não haja uma queda muito brusca na prestação de serviços pelo ente municipal. Tá? Então, vamos lá, né? Vamos ao que importa hoje, o orçamento de 2021, né? Então vamos dar início aí à audiência, tá? Tudo bem? Vocês estão vendo aí que o chat está aberto, né? E o chat está aberto para manifestações. Nós ficamos agradecidos por isso, tá bom? Com a participação de vocês, né? O chat está aberto e a gente vai conversando. Tá? Eu peço desculpa pelas dificuldades que nós tivemos antes, né? É uma situação nova para a gente também. Eu tive um problema com o software, né? Mas agora está tudo resolvido. Então vamos lá, orçamento de 2021. Ok? Como eu disse, a LOA faz parte desse planejamento, né, que o município tem, que começa lá no plano diretor, né, e vem combinando aqui agora nessas leis orçamentárias, tá bom? O plano diretor ele vem balizando esses investimentos de longo prazo, né, no município, né, ele identifica as potencialidades do município, identifica também as dificuldades que o município tem, né, as deficiências que o município tem, e vai balizar os investimentos no município, tá bom? Por exemplo, o plano diretor ele pode prever que a expansão dos terrenos, né, que as construções dos terrenos ela está em uma área inadequada, né? Ele pode prever uma área de expansão dos loteamentos, né, do município, né, dos conjuntos habitacionais. Ele pode prever falhas no tráfego, ele pode prever dificuldades econômicas, né? E dentro desse plano diretor nós vamos buscar elaborar o PPA. O que é o PPA? Tá? Então o PPA é esse planejamento para 4 anos. Tá? Então o PPA ele tem uma abrangência de 4 anos. Tá bom? Então vamos lá. Eu não sei como é que tá a tela aí, tá bom? Se vocês tiverem um retorno pra gente, a gente agradece, tá? Estamos tentando projetar aqui o slide, né? Então se você vê que se vocês deram um retorno pra gente aí no chat, como é que tá a situação da apresentação, eu agradeço, tá bom? Se o som estiver ruim também, a gente pode melhorar, tá? Eu fico aguardando o feedback aí, ok? Se tiver alguma coisa errada, é só dá um ok pra gente aqui que nós vamos adequando, tá bom? Então, pelo que eu estou vendo aqui, está ok, né? A transmissão, parece que está tudo ok. Então vamos lá.
Como eu disse, eu estou com o chat aberto, tá bom? Precisando, questionando, eu vou estar respondendo, ok? Como eu disse para vocês, o planejamento é indispensável, né, na esfera pública, e há leis que balizam isso aí dentro da Constituição. Como eu disse, o plano diretor é o primeiro instrumento de planejamento, tá? Que deriva ações e valores dentro do PPA, que é um planejamento mais curto, para 4 anos, né? Esse PPA, ele começa no primeiro ano, ele começa a ser elaborado no primeiro ano de gestão dos prefeitos, né? Então, o que será no ano de 2021. Então, o ano de 2021 é um ano muito importante para a gestão. Nós vamos ter a elaboração do PPA, e salvo engano, né, pelo que eu tenho conhecimento do plano diretor, que é da área de planejamento, mas o plano diretor ele tem que ser, ele deverá ser atualizado já em 2021. Então, a próxima gestão, ela vai ter esses 2 desafios aí, que é o PPA e o plano diretor para atualização, tá bom? Então, além do PPA, nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e depois a LOA, né? Por último vem a Lei Orçamentária, tá? Então, a Lei Orçamentária, ela tem que estar de acordo com esses outros 3 instrumentos de planejamento previstos na Constituição Federal, ok? Então, começando pelo PPA, o objetivo do PPA, os objetivos principais deles é definir as metas, né, as prioridades da administração e os resultados esperados, a organização em programas, né, das ações, né, que resultem em ofertas de bens e serviços que atendam às demandas da sociedade, estabelecer a necessária relação entre programas a serem desenvolvidos e a orientação estratégica do governo e nortear a alocação dos recursos nos orçamentos anuais. Tudo bem? Como eu disse, ele é um plano para 4 anos, tá bom? E então ele pode ser alterado durante esses 4 anos, né? Ele tem que ser submetido à Câmara de Vereadores para essa alteração, tá? Assim como as outras leis orçamentárias, tá? Todas as leis, elas podem ser alteradas, ok? Mas depende da aprovação do Legislativo, tá? Como toda lei. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que passou a integrar agora o direito financeiro, né, a partir da Constituição de 88, né? E os objetivos da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é definir regras para a criação de novas despesas, estabelecer regras para a destinação de recursos públicos, tá, para custear despesas de outros entes da federação, ok? Normatizar a destinação dos recursos públicos para o setor privado, conforme previsto no artigo 26 da LRF, definir regras para a inclusão de novos projetos ou novos programas no orçamento, e dispor sobre a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, tá? Também as regras de renúncia de receita. O que a Lei de Diretrizes ela faz? Ela norteia a execução do orçamento e a elaboração do orçamento, tá bom? O orçamento antigamente era uma peça muito grande, se colocava muitos dispositivos estranhos no orçamento, sabe? Quando ia se elaborar o orçamento, né, ela ficava uma lei muito extensa, muito confusa, tá? E com esses nortes que agora nós temos, que é o PPA e a LDO, nós conseguimos focar na lei orçamentária apenas aquilo que é estritamente orçamentário, tá? Há várias regras que a LDO estabelece, por exemplo, a limitação de empenhos. Como eu disse para vocês no começo dessa audiência, o ano de 2021 é um ano atípico, tá? Como ele é um ano atípico, de possibilidade de arrecadação baixa, a LDO ela prevê a limitação de empenhos conforme a realização da receita. Se nós tivermos uma receita incompatível com o que foi elaborado no orçamento, o gestor municipal ele tem a obrigação, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, de limitar a emissão de empenhos, tá? O empenho o que é? É a primeira, né, assim, de uma maneira simplificada, seria a primeira fase da despesa, tá? Outros doutrinadores, contabilistas, né, eles dizem que, claro, começa lá em outras fases, na licitação, por exemplo, né, tem outras fases. Mas depois de concluída a fase de licitação, a primeira fase da despesa, para que se execute uma despesa, é o empenho, tá bom? Primeiro o empenho, você faz a reserva de dotação orçamentária,
Depois vem a liquidação e o pagamento, tá bom? Então, o gestor ele tem que limitar a emissão de empenho conforme a receita. Se foi previsto 1 milhão de receita e entrou apenas 300 mil, o gestor ele não pode empenhar 1 milhão. Ele tem que limitar o seu empenho a 300 mil. Tá? Se estiver fora do cronograma de desembolso. Tá bom? Se faz um cronograma e se prevê lá que nos primeiros 2 meses chegará 1 milhão de receita. Se essa tendência não se confirmar, o gestor ele não pode empenhar acima dessa tendência, tá bom? Ele tem que observar a tendência da receita. Se houver queda de arrecadação, o gestor ele tem que fazer a adequação do empenho conforme a receita, tá bem? Então essas regras elas estão todas na LDO, tá? As metas, os resultados que a gestão tem que ter para cobertura das suas obrigações, tanto de longo prazo, sobretudo, né, dos empréstimos. Então essas regras estão todas na LDO. E a Lei Orçamentária Anual, que é o nosso foco principal hoje, né, que é um instrumento de planejamento que demonstra em termos monetários as receitas e despesas públicas que o governo pretende realizar no exercício financeiro subsequente, ao qual deve ser elaborado pelo Poder Executivo e aprovada pelo Legislativo, transformando-se em Lei Orçamentária Anual. Esta lei proverá os recursos necessários para cada ação constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como eu disse para vocês, a Lei Orçamentária Anual ela tem que estar compatível com a LDO e tem que estar compatível com o PPA e o Plano Diretor. Ok? É o que eu estava dizendo, né? A compatibilidade entre instrumentos. O Plano Diretor é o pilar do Sistema Municipal de Planejamento, devendo os demais instrumentos PPA, LDO e LOA incorporar suas diretrizes e metas, as quais remetem a ações planejadas para o futuro do município. O PPA deve ser elaborado de forma compatível com o Plano Diretor, a LDO compatível com o PPA e o Plano Diretor. Assim como a LOA deve ser elaborado de forma compatível com a LDO, com o PPA e com o Plano Diretor. A Lei de Responsabilidade Fiscal integra os 3 instrumentos de planejamento previstos na Constituição de 88. Tá bom? O PPA define um período para 4 anos, como eu tinha dito para vocês. A LDO e a LOA elas são referentes a um exercício financeiro. Tá? Esse é um cronograma para a gente entender, na verdade, né, a estrutura, né, do planejamento, né, que o plano diretor ele faz a derivação para o PPA, que é subdividido em 4 leis de diretrizes orçamentárias, 4 LDOs, que vão para as leis orçamentárias de cada exercício respectivo. Tá bom? O ciclo orçamentário. Esse orçamento de 2021, nós começamos ele agora, né, na fase de elaboração, onde tem as discussões com os conselhos, a análise do plano plurianual, né, que é o PPA, essa análise do plano, nós fazemos a coleta desses dados para a elaboração do orçamento, também com as leis de diretrizes, né, nós observamos essas leis e elaboramos a proposta, o projeto de lei orçamentária. Né. Submetemos aos conselhos, né, já fizemos algumas reuniões com os conselhos também, né, que fazem essa representação do município também, né, junto ao município, né, dos diversos setores da sociedade. E agora estamos publicizando isso aí e dando oportunidade da população fazer a sua manifestação. Tá? Então estamos na fase de elaboração. A partir do dia 31 de agosto, nós protocolaremos esse projeto de lei junto ao Legislativo, que irá analisar essa proposta. Tá bom? Propor emendas conforme a Lei Orgânica Municipal e devolver esse orçamento aprovado para o município. Normalmente, ele é devolvido para o município, para o executivo, para o prefeito fazer a sanção até o final do exercício. Tá? Se não acontecer isso, tem regras para que o município continue as suas atividades, executando as atividades mesmo sem o orçamento estar aprovado, até ele for aprovado. Tá? Tem outras regras. Então, como eu disse, ele é elaborado agora, depois é apreciado, né, e votado
pelo Legislativo, pela Câmara Municipal, onde eu estou aqui agora, né, agradeço o espaço, né, que foi cedido pela Câmara Municipal para esse evento. E também depois da votação, da apreciação, né, que ele está aprovado, ele está sancionado pelo Executivo, ele vai para a fase de execução, que é o ano de 2021. Ele será executado em 2021. Posteriormente à sua execução, haverá o acompanhamento e avaliação da execução, que é a fase em que se realiza o exame das contas pelo Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, na forma do artigo 74 da Constituição Federal. O que ocorre? A partir da execução dele de 2021, em 2022, a Prefeitura juntará os dados, né, de forma, nas ferramentas que o Tribunal de Contas dispõe, enviará esses dados para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas emitirá um parecer prévio, e esse parecer será submetido pela Câmara de Vereadores. O Tribunal de Contas, ele atua como um intermediário entre, como se fosse técnicos que ajudassem na execução, na avaliação, né, na avaliação das contas do Executivo. Isso é remetido para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas analisará vários elementos dentro da execução orçamentária e retornará um parecer para a Câmara, que votará pela aprovação ou desaprovação dessas contas do prefeito. Tá bom? A Câmara também faz a sua prestação de contas para o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas faz essa análise das contas da Câmara também. Ok? Bom, então nós temos aqui agora esse quadro das receitas correntes. As receitas, elas totalizam, na previsão que nós fizemos dentro do PPA, na verdade esses dados foram importados do PPA. Nós poderíamos até fazer algumas alterações dentro desses valores, porém, como eu disse para vocês, esse ano de 2021 é um ano atípico, então se aventurar em alterações muito grandes para 2021, na nossa visão, é algo equivocado e até temerário. Então nós preferimos manter o planejamento do PPA conforme foi estabelecido na lei. Nós não mandamos nenhum projeto de lei alterando o PPA nos seus valores. Então nós balizamos a lei orçamentária em 25.950.000, que é o valor que foi estabelecido no próprio PPA. Tá bom? Desses 25 milhões, a maioria dele que nós prevemos, né, seria em 25.942.000 de receitas correntes, tá? Que são aquelas receitas que são mais amplas. O município recebe essa receita, ele pode aplicar em diversas áreas, tanto na manutenção das atividades governamentais, quanto na construção de bens de capital, em investimentos, em aquisição de produtos, né, na construção, né, em obras, em reparos, em reformas. Tudo isso pode ser utilizado nas receitas correntes. Já as receitas de capital, que são receitas mais restritas, né, que são receitas de aplicação específicas em investimentos, né, nós apenas colocamos a operação de crédito de 7.309 para que vier a ocorrer a operação, nós façamos a alteração orçamentária, tá? É só um valor praticamente simbólico aqui, tá? O que mais importa para nós hoje são as receitas correntes, né? E nós temos vários grupos dentro dessas receitas correntes. O primeiro grande grupo ali é o de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Esses impostos, taxas e contribuições de melhoria são os tributos instituídos pelo próprio município, tá bom? São as primeiras receitas que nós temos ali, tá? Que nós estipulamos em 1.859.000, perdão, tá? 1.859.000. Dentre esses impostos está os mais conhecidos, né? O IPTU, né? Que é aquele lançado sobre a propriedade territorial urbana. Temos também o imposto sobre serviço e o imposto sobre transmissão de bens, né? Essas receitas, como eu disse, são receitas lançadas pelo próprio município
e o município faz a gestão, o lançamento e arrecadação dessa receita, desse direito, diretamente na tributação municipal, certo? As contribuições, que é diferente das contribuições de melhoria que está ali em cima, tá? Então, como eu dei poucos exemplos para vocês, vamos lá. Impostos, primeiro o IPTU, né, como eu tinha dito, o IPTU, o ISS e o ITBI. O ISS é um imposto sobre serviços, tá? Sobre os serviços executados no âmbito municipal. O ITBI é aquele imposto sobre transmissão. Quando há uma venda de um bem, é devido o imposto para o município, tá? Um percentual de imposto para o município. Agora, as contribuições de melhoria é um tributo um pouco mais difícil de se lançar por ter que ter uma precisão muito grande. As contribuições de melhoria, elas são derivadas de obras públicas que geram enriquecimento na população. Por exemplo, há um setor onde o asfalto é muito danificado e a prefeitura vai lá, faz um investimento, faz uma pavimentação, e essas casas ao entorno dessa pavimentação, elas têm uma valorização muito grande. Se a prefeitura conseguir precisar isso aí de uma maneira concreta, ela pode cobrar imposto sobre essa contribuição, tá? Sobre essa valorização, ok? Mas é um imposto que é um pouco mais difícil de ser lançado em função disso, né? Agora, as contribuições divergem dessas contribuições de melhoria. Ela tem uma classificação específica, que no caso do município é a contribuição para a manutenção da iluminação pública, tá? Nós orçamos isso aí em 420 mil. Esses valores são específicos para a manutenção da iluminação pública. Ele tem uma fonte específica, uma conta específica, e a aplicação deve ser feita apenas para essa manutenção e investimento na rede de iluminação pública, ok? Nas trocas das lâmpadas, nos valores que são pagos para a Copel, dos quilowatts consumidos na iluminação pública, né? Que é feito já um abate no próprio encontro de contas da Copel. A Copel, o que ela faz? Na manutenção da iluminação pública, ela nos manda um encontro de contas dos valores que nós devemos de consumo de quilowatt, né, para a manutenção das lâmpadas acesas, e já nos dá a receita que foi arrecadada, que foi retida nas faturas de energia dos contribuintes do município, tá? E ela nos dá o valor líquido que é transferido na conta. Com esse valor líquido, a prefeitura que tem que fazer agora a manutenção da iluminação pública, a prefeitura faz a guarda desses recursos numa conta específica para quando precisar comprar uma lâmpada para substituição, a manutenção do veículo, que é um veículo especial para fazer essa atividade de manutenção da iluminação pública, nós tenhamos que fazer uma expansão de rede de iluminação pública, né? Então nós tenhamos esse recurso na conta, ok? Então essa contribuição ela é muito específica e é específica para esse fim, tá? A receita patrimonial. A receita patrimonial, ela tanto as receitas de aluguéis dos imóveis que o município tem no seu poder, quanto os rendimentos que são auferidos pelas contas bancárias do município. Quando o município ele tem convênios, ou mesmo os recursos que o município tem, que está em poder do município para aplicação nas atividades, na manutenção dos investimentos do município, esses recursos eles são aplicados nas contas de investimento, tá? Cada conta tem uma aplicação, certo? E dessa aplicação ela deriva rendimentos bancários. E esses rendimentos são contabilizados como receita patrimonial. Então nós orçamos em 61.487 para o exercício de 2021. A receita de serviços, ela também é uma receita arrecadada pelo município, onde nós prevemos o recebimento de 137 mil de serviços que o município executa com a estrutura pública, né? Por exemplo, um serviço de hora-máquina. Se um cidadão precisar de um serviço de hora-máquina das máquinas que estão em poder do Executivo Municipal, ele deve pagar uma taxa para isso, e essa taxa é uma receita de serviço, tá? É um dos exemplos.
Ou concurso público, por exemplo. Se a prefeitura vier a instituir um concurso público, ela vai cobrar um valor, né, desse concurso, e ele é uma receita de serviço, tá bom? A taxa de inscrição é uma receita de serviço. As transferências correntes. Esse é o maior grupo de receita nossa. Vocês podem observar que eu falei bastante em receitas próprias, né? Eu falei nas receitas, nos impostos das contribuições de melhoria, nas contribuições que nós arrecadamos aqui, na receita patrimonial também, que é uma receita arrecadada, né, com aplicação bancária, as taxas de serviço também arrecadadas pelo município. Agora, nós vamos falar das transferências correntes, que é o maior grupo de receita que nós temos. Esse grupo, ele inclui as transferências do FPM, as transferências de impostos que são feitas pelo Estado e pela União. Ok? Também aquela transferência que é feita para o Fundeb, tá? Que é uma transferência diferente, que é multigovernamental, tá? Que é a transferência do Fundeb. Okay? Temos, então, como eu disse para vocês, esse grupo de transferências correntes que soma 27.326.000. Isso demonstra o quê? Que o município de Borrasópolis, para fazer a manutenção das suas atividades públicas, né, ele depende, sobretudo, dos recursos de transferências correntes. Tá? Ele depende do FPM, ele depende do IPVA, que é arrecadado conforme os veículos, né, do município, que nós participamos aí em 40%. Ele depende do ICMS, que é repassado pelo governo do estado, né, conforme o nosso valor de riqueza. É feito um cálculo, o governo do estado faz um cálculo, e conforme a riqueza agregada, aqui, sobretudo o valor adicionado, né, que é gerado pelo município de Borrasópolis, nós participamos dessa receita de ICMS. Tá? Então, nós dependemos disso. Se houver uma queda de arrecadação brusca dessas receitas que vêm do governo federal, que vêm do governo estadual, nós comprometemos em muito a atividade pública, né? O serviço público, ele é bem comprometido. Tá? Então, vocês podem observar que nós temos um valor grande. Temos as deduções para a formação do Fundeb aqui em 3.905.000. Vocês podem ver que deu um valor de 27 milhões. Deve ser reduzido o valor que é deduzido do Fundeb, tá? Porque senão não fecha a conta. Isso aqui é uma dedução. Ocorre o quê? Nas transferências de impostos que são feitas pelos entes federais, estaduais, pelo ente federal, pelo ente estadual, é deduzido 20% para a formação do Fundeb. É esse valor que está aqui de 3.905.000, tá? Ele é deduzido no ato. O município nem gerencia esse recurso. Na própria transferência que é feita de imposto, já é deduzido 20% para a formação do Fundeb. E nos retorna um valor conforme o número de alunos que nós temos. Normalmente o município perde um valor nessa transferência, tá? Então, o Fundeb, para nós perdemos aí um valor considerável, tá? Mais de 300 mil reais nós perdemos nessa execução do Fundeb. Tá? E as outras receitas correntes, que são as receitas que não estão classificadas aqui, que são 43.918. São outras receitas de multas contratuais, com aquelas empresas que têm contrato com o município que descumprem o contrato, por exemplo, né? São outras receitas que não estão classificadas aqui. Okay? Então o total da nossa receita é de 25.950.000. Com essa receita de 25.950.000, o ente só pode fixar 25.950.000, né? Que é o valor que nós temos de despesa fixada. Ok? Dentro desse valor de 25.950.000, nós temos várias unidades orçamentárias que vão gerenciar esses recursos. Na verdade, que vão ter as suas atividades financiadas por esses recursos. Okay? Quem gerencia esses recursos é o gestor municipal. Dentro do legislativo é o presidente da Câmara. Dentro do executivo é o prefeito, com os seus secretários. Okay? Então vamos lá. Para o legislativo foi previsto o valor de 1.300.000 para 2021 para as suas atividades.
O legislativo ele executa esse orçamento, as sobras do legislativo ele devolve para o executivo. Essa é a regra geral. Okay? Nós temos um outro órgão dentro do orçamento, que é o órgão de governo municipal, que está ligado diretamente ao prefeito municipal, que executará R$1.090.000, 245 mil para a Procuradoria Jurídica, né, para a manutenção, pagamentos de salários, pagamentos de material expediente, todos os materiais que são necessários para a Procuradoria Jurídica funcionar. 181 mil para a assessoria de planejamento, 78 mil Controladoria Interna e 584 mil para o gabinete do prefeito. Dentro do gabinete do prefeito tem vários, tem o pagamento do prefeito, o pagamento do vice-prefeito, o pagamento do chefe de gabinete, os insumos para a manutenção do gabinete do prefeito, além da manutenção do veículo oficial do município, tá? E entre outros. São vários gastos previstos ali, que somou esse valor de 584 mil. Aqui, nesses valores todos, tá, estão embutidos todos os salários dessas unidades orçamentais. Também estão embutidos os valores, são previstos os valores com os encargos sociais desses funcionários também, tá? Então isso tudo está previsto ali. Lembrando que o município não tem regime próprio de previdência. Nós fazemos a contribuição para o INSS, certo? Então nós fazemos essa contribuição para o INSS e ele que faz a gestão da aposentadoria, né? Nós não temos um regime próprio de previdência, ok? O outro órgão é a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com 3.623.000, com valor de 169 mil para o Departamento de Patrimônio, 1.197 para o Departamento de Administração, 986 mil para o Departamento de Tesouraria, né? Vocês podem perceber que esses dois valores, esses dois departamentos, duas unidades, eles têm valores maiores, né? Dentro da administração tem uma gama muito grande, né, de aplicação de recursos. Na tesouraria também, pela administração dos precatórios também, então tem um valor alto aqui considerável, né? Departamento de contabilidade, ao qual pertence 231 mil, né, pagamento dos salários de todos os funcionários do departamento de contabilidade, a manutenção dos insumos que nós precisamos para trabalhar, tá? Durante o ano de 2021, certo? Sempre bem frisado isso aí. Departamento de Tributação e Fiscalização, 205 mil para a manutenção também do Departamento de Tributação. Recursos Humanos, 813 mil, é um valor mais alto também desse departamento, porque a maioria dos encargos sociais estão previstos para pagamento por meio do Departamento de Recursos Humanos, tá bom? É por isso que tem um valor maior, certo? A Secretaria Municipal de Obras e Viação, 3.760.000. 2.853.000 para o Departamento de Serviços Urbanos, 784 mil para o Departamento de Manutenção em Máquinas e Veículos, 29 mil para o Departamento Rodoviário e 92 mil para o Fundo de Habitação, que é um fundo criado por lei. Esse fundo ele está disponível conforme as necessidades, conforme o recurso financeiro especificamente para a habitação, né? Foi uma reserva orçamentária para isso, né? Para esse fim, né? de criação de novos conjuntos habitacionais, né? Quando precisar da reserva orçamentária para esse fim, aquisição de terrenos para isso, estará lá essa dotação já aguardando essa execução, ok? Passamos para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde é uma das que mais absorve recursos do orçamento. Nós temos 7.346.000 orçado, né? Disso, são todas as ações do município na área de saúde são previstas aqui, né? Seja as ações para manutenção da atenção básica e atenção de média e alta complexidade, estão todas previstas dentro desse orçamento, tá? Nós temos várias ações que são transferidas, né? Recursos são transferidos para o CISVIR. Esses recursos também estão previstos dentro desse valor de 7.346.000, que são, e também para o consórcio intergestores,
que são feitas as aquisições de medicamento. A maneira como vai ser feito isso está toda prevista nas leis, né, e nos contratos de rateio que autorizam a participação do município nos consórcios, certo? E o consórcio em si ele faz uma prestação de contas específica para o Tribunal de Contas também, tá? Então o consórcio ele tem essa obrigação de fazer a prestação de contas para o Tribunal de Contas, certo? Temos a Secretaria de Assistência Social, né? Só voltando à Secretaria de Saúde, temos aqui a manutenção do Fundo Municipal de Saúde, né? Nós dividimos em programas e a manutenção da maior parte dos nossos recursos livres aqui, na 05011, ok? Mas é do mesmo Fundo de Saúde, tá? A execução como uma unidade orçamentária, certo? Tem um fundo específico, um CNPJ específico, mas é centralizada a execução no município. A Secretaria Municipal de Assistência Social, com 1.364.000, 415.000 para o Departamento de Promoção Social, que é a estrutura administrativa nossa, né, de assistência social. O Fundo Municipal de Assistência Social, 558.000, 310.000 para o Fundo Municipal do Direito da Criança, 65.000 para o Fundo Municipal de Assistência ao Idoso e 15.000 para o Fundo Especial dos Direitos da Mulher. Esse Fundo Especial dos Direitos da Mulher ele não havia sido criado ainda nas leis orçamentárias, enviado o projeto de lei para a Câmara e inserimos esse Fundo Especial dos Direitos da Mulher aqui, conforme a Lei 1164/2015. Ele tinha sido criado, mas ele não tinha sido implementado, né? E agora ele foi implementado, né? Ele tinha algumas burocracias